Nós já pedimos pelo nosso querido irmão, assassinado Cajado Braga. Nosso irmão Joaquim hoje não pode comparecer, conforme ele disse ontem, porque quer acelerar o mais rapidamente possível o término da sua residência para se dedicar completamente a esta obra, porque ele hoje está fazendo a instalação elétrica, ele próprio, por uma questão de economia, porque tem havido curto-circuito. Portanto, temos que pensar neste irmão. Vamos fazer muita prece pela nossa irmã Maura, uns pelos outros, para que ela possa encontrar a tranquilidade, a paz, a confiança absoluta em Deus, e, portanto, se sinta bem, e que os nossos irmãos Frederico, Bezerra de Menezes, Lauro Neiva, Dr. Fritz, Dr. João Pedro, próximo assisti-la, bem como a nossa irmã Estela. Portanto, vamos vibrar, orar uns pelos outros e compreendermos e entendermos uns aos outros. Irmão Melo, faz a prece. Nosso Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino e amado Mestre, para unir de toda a sua falange, nossos guias e protetores espirituais, anjos de Israel. Aqui nos encontramos, Jesus, mais uma vez reunidos em teu nome. E como sempre dizemos, somos espíritos ainda muito endividados. E por vezes ainda vibrando no erro, na maldade. Mas que, entretanto, Jesus, te pedimos que possamos nos melhorar no dia a dia pela prece de esforço próprio, que é a coisa mais importante que cabe a cada um de nós. Tudo mais é complemento. Se nós não nos empenharmos realmente ao teu lado, fazendo tudo aquilo que tu determinaste, nada adianta pedirmos, batermos, se não executarmos a prece do esforço próprio. É preciso que no nosso dia a dia nos vençamos a nós mesmos. E aí, sim, tudo mais que nos vier, nos vem por acréscimo. Portanto, Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos em teu nome. Te pedimos por todos nós para que possamos aproveitar tudo que nos for trazido nesta manhã. Que a tua paz possa estar sempre em nossos corações, agora e sempre, e que o nosso irmão Luiz da Roça Lima possa estar vibrando contigo, para que, captando do alto, tudo aquilo que nos deva ser trazido. Graças a Deus e que assim seja. Meus irmãos, eu consigo a todos, usando da proverbial bondade de cada um, que faça uma prece de todo o coração, para que eu possa, ligado ao alto, relatar aquilo que é necessário e, portanto, sem interferências de meu espírito, sim unicamente me utilizando da verdade. Portanto, meus irmãos, lembremos-nos daquilo que o Salmo 137 Davi nos ensina. Entreguemos a nossa vida a Deus. Alivemos de nós todas as preocupações do corpo. Ele cuidará de nós se tivermos confiança absoluta nele e a fé que transporta a montanha. Então vamos proceder assim. Orem por mim, para que eu me sinta completamente identificado com o plano superior e possa trazer aqui aquilo que representa migalhas, mas de muita significação na nossa vida e no nosso aprendizado. Meus irmãos e meus amigos, a ciência já atingiu um plano em que reconheceu
que existe a antimatéria. A existência da antimatéria, dessas partículas denominadas pela mesma, partículas psi, partículas que, quando se chocam com a própria matéria, explodem e transformam-se em energia. Reconheceu também a existência de dois universos, portanto, o material e aquele que nós chamamos também espiritual. Um físico espírita que se converteu ao espiritismo e que publicou uma obra extraordinária, Raymond, ou a sobrevivência da alma, a seu filho que tinha desencarnado na guerra de 1918 e que lhe trouxera todas as provas da vida espiritual. Então, disse esse físico Oliver Lodge, que vivemos só num universo, mas este universo tem a palavra uni e unífer, um tracinho verso. É dividido a parte material e a parte espiritual. Portanto, nós, disse ele, estamos numa planície. Do lado há uma montanha, e ao lado dessa montanha há um planalto. Irmãos lutam, tanto de um lado e do outro, para cavar um grande túnel, onde possamos nos congregar, atrair, conhecer tudo que existe no mundo invisível. Então, esse trabalho está sendo incessante. Esse trabalho é constante de um lado e do outro. E é a própria ciência que nos confirma este anti-universo, essa antimatéria, porque, como ela própria confirma, entre uma parte e outra deve existir algo intermediário para que não ocasione estas explosões que fariam com que voltássemos à pura energia. Então, são os frutos que emanam de Deus, é como está exalado no livro dos Espíritos, esses frutos que justamente através do perispírito separam o espírito do corpo. Por isso, nós vemos cada vez mais que a ciência se preocupa, incrédula, mas pesquisadora, e é louvável tal esforço, ela vai encontrando, através dessas infinitesimais, a matemática confirma, novas formas de matéria, novos substratos, até atingirem essa energia, essa força maravilhosa, esse arquiteto sublime que é Deus nosso Pai. Portanto, a própria ciência sempre caminha para Deus. Portanto, os grandes acontecimentos da humanidade, todos eles já subitamente provados, também por homens de ciência, como Oliver Lodge, William Crookes, Darson Bailly, Lombroso e outros, apesar da confirmação que eles tiveram da imortalidade da alma, da existência desse mundo invisível, outros cegos, dominados pelo orgulho, recusam a exatidão destas experiências através do orgulho humano, das prevenções e dos preconceitos, exigindo cada dia novas experiências, novas pesquisas,
novos motivos para orgulho e vaidade e criação de novas teorias. Já por si próprio, o Espiritismo bastaria para comprovar com exatidão, porque nenhum dos seus ensinamentos foi renegado. Mas Richer, também por orgulho, criou uma palavra metafísica. E então, esta palavra já não satisfaz mais. Tudo aquilo também deve ser mero engano, porque todos eles, apesar das suas pesquisas, chegaram à dedução da imortalidade da alma, da vida espiritual. Então, surge outra ciência, com a mesma significação, a parapsicologia, trazendo, portanto, motivos para aprendizados, mas quando ela própria alcança o mundo invisível, quando a exteriorização do pensamento encontra uma base, que é a ação dos espíritos invisíveis, alheios à mente, recusam e os outros detraem. Tudo é favor para o nome do Espiritismo. Ninguém quer esta palavra renegada, mas nós outros, mais humildes, mais serenos, encontramos nessa doutrina maravilhosa tudo que é necessário para a nossa renovação, para a nossa transformação interna. Então, essa montanha já está sendo perfurada, como disse Oliveira Rocha. E nós vemos, não a necessidade de tanta ciência, de tanta pesquisa, porque se comprova um fato, querem outro fato, e assim sucessivamente, como se a vontade de Deus pudesse ser manipulada, dirigida em laboratórios pela vontade de homens infalíveis. Portanto, é a razão principal que o nosso irmão Emmanuel, através de tantas mensagens por esse irmão missionário, que é o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, traz mensagens e mais mensagens de natureza moral, mostrando a necessidade do nosso aperfeiçoamento, da nossa moralização, da retificação da nossa conduta, para que adquiramos no coração o sentimento mais puro, aliado à razão que existe no nosso cérebro. Portanto, os espíritos não procuram facultar absolutamente provas e mais provas, porque já estão enjoados de tantas pesquisas, porque os homens se utilizaram para o proveito próprio, para o esnobismo, para coisas materiais, para a criação de guerras sangrentas, de aparelhos de guerra, tudo aquilo que o alto enviou através da intuição para grandes empreendimentos, para o auxílio da evolução presente e futuro. Portanto, nós agasalhamos estas mensagens, sentimos nela o fervor espiritual, para nos dar fé, a coragem, a decisão, para nos mantermos sempre ligados ao Divino Mestre, os momentos de aflição, de incerteza ou de dúvidas cruciantes. Razão por quê, meus irmãos? Através da mediunidade, que é justamente a brecha, enquanto não se abre esse túnel, nós, e todos aqueles grandes sábios do passado, vamos encontrando no intercâmbio com o mundo espiritual a felicidade, a paz e a comprovação de uma existência futura, onde todos nós vamos oferir tudo aquilo que fizemos aqui na terra, no bem ou no mal. Portanto, meus irmãos, não é de estranhar que Deus tão bom e tão misericordioso, que deu às mães a capacidade de amar, de sentir o seu amor, de vibrar em todo o seu ser por aqueles que são seus filhos, por sentir justamente a vibração divina, porque a tarefa de ser mãe
já é uma tarefa grandiosa que exige de cada uma mãe cristã todos os suplícios, todos os sacrifícios, todas as lutas encorajadoras em bem daqueles que mesmo em trânsito diferentes caminham para outros caminhos diferentes do nosso. Então nós vemos um Lombroso justamente duvidando, desacreditando ao Espiritismo, não reconhecendo a verdade e anatematizando como sábio o Espiritismo cristão. E vemos Lombroso no Chico Minerva, numa sessão de materializações, aparecer justamente a ele, a sua mãe querida, beijando, osculando, balbuciando, e ainda 8 dias depois. E então, ele termina batendo no peito meia culpa, porque esta mãe lhe abriu a porta da verdade, e desde este dia o sábio Lombroso se transformou em espírito. Vemos o doutor José também procurando, pesquisando no sentido construtivo a verdade. Noutra reunião importantíssima de materializações, sentir, oscular a sua mãe, como também ouvir seus conselhos, seus queixumes. Vemos aquele nosso grande irmão Serra Tutanandó, justamente ao lado da sua esposa, sentir e vibrar com a materialização de sua mãe. Vemos em Ponzano, pesquisador, também ser osculado pela sua mãe. Portanto, a mãe tem uma tarefa extraordinária na transformação humana, dos espíritos endurecidos, e nós vimos com os olhos maravilhados, com os sentimentos mais puros no coração, quando aquele irmãozinho, companheiro nosso de lutas, justamente impossibilitado de se mover, se arrastando com as garras arranhando as paredes, derrubando tudo, vendo que ele não podia se aproximar, porque vinha genuflexo, mas depois não tinha mais a força suficiente para chegar até ela. E ela, materializada como um farol luminoso, do seu coração de mãe vimos sair tanta luz, tanta vibração, tanto lampejo de amor, agasalhá-lo, caminhar para ele levantar a cabeça, sentir a sua luz e depois se deitar, e ela, de joelhos, aconchegá-lo no colo e mostrar a ele que ali estava uma mãe que vibra e que reconhece no seu filho toda a felicidade da vida. Portanto, meus irmãos, são esses fenômenos que o Espiritismo se nos apresenta, sem alarde, comprovando os fatos, demonstrando desde as incorporações a realidade desses espíritos, até confinar numa prova subeja, numa prova de materialização, e que, embora enfrentando todos os obstáculos, todos os cortejos das forças do mal, encontramos para o nosso irmão Américo a verdadeira estrada de Damasco. E não poderíamos absolutamente iniciar este trabalho, esta preleção, sem agradecer a Deus Todo-Poderoso, sem enxugar as lágrimas daqueles que vibraram no amor e que se sentiram tão felizes neste sublime encontro que representa uma estrada, na estrada de Damasco, a conversão deste Espírito. Que os nossos pensamentos vivam nesse instante sobre a América, que ele encontrem nos santuários espirituais o alívio, o consolo, o refrigério de sua mãe querida também. E que ela possa continuar nessa tarefa de mãe, ajudando cada vez mais para trazê-lo erguido, soberbo, com a sua mentalização profunda, mas soberbo na humildade de Deus, no sentido da beleza, da transformação, do aspecto e não do orgulho, para vir, trabalhar, cooperar,
naquele templo, lá na montanha mais acima, que é também um templo de luz, onde nós, com auxílio de todos, das preces e do amor infinito do Pai, levamos tantos espíritos enfermos ao santuário de luz. Portanto, queridos irmãos, os trabalhos de materializações são importantíssimos, como vocês estão vendo, porque eles ocupam um ângulo definitivo em nossa vida. Médicos eminentes nos Estados Unidos, na França, espíritos não imbuídos de preconceito e dogmatismo, consciências livres, propugnaram por esse trabalho, estudaram, executaram e sentiram os golpes terríveis das forças que não queriam, absolutamente não querem tais comprovações. Os trabalhos de materializações confundem muitas vezes mais esses pseudo-sábios da Terra. Porque as materializações, como disse o sábio suíço Raul Montandon, com sua longa experiência de materializações, não representam uma criação biológica. Elas representam uma materialização onde as forças da natureza, as forças divinas, a biologia transcendente se exercita ainda com pouco conhecimento de nossa parte. Não se trata do milagre e do prodígio, como disse esse grande sábio. O doutor Edmundo Bodin, que estudou tão bem as materializações, sobre todos os ângulos possíveis naquela época, porque a verdade vai aparecendo pouco a pouco, de acordo com a sinceridade e o esforço de cada um. Classificou fora das materializações puras, meus irmãos. Porque nas materializações, muitos daqueles que assistem classificam de dolo, de mistificação dos médios, confundindo tudo, porque não reconhecem as bases dessa materialização. Há a materialização perfeita, em que o Espírito, utilizando o seu próprio perispírito, constrói um corpo, como aquele que se materializou, e onde o nosso irmão Charles Richer provou, verificou a sua respiração, trazendo um copo, um tubo, onde um pouco de barita na água borbulhava o ar que o Espírito expeliu, portanto, inteiramente materializado. Essas formas materializadas de existência, muito ligeira, muito rápida, tiram as suas energias das energias organizadas no meio, da natureza, das aves, das árvores e dos refúgios espirituais, dos frutos espirituais puros que as entidades devem extrair. Daí a necessidade de muito respeito, de muito cuidado, de muita evangelização, de muito pensamento puro, porque através do pensamento é que se concretiza tudo. Os perigos decorrentes para os médios, em virtude da invigilância, da falta de circunspecção e de preparo é muito grande, como temos visto. Portanto, Bodin classificou fora das materializações integrais, em que o Espírito dá o seu perispírito, e sobre esse perispírito o ectoplasma vai formando a forma de acordo com a sua mente, de acordo com o seu pensamento, retratando tudo que ele tinha na vida espiritual. É preciso que nesse instante haja uma concentração muito grande, porque os irmãos encarnados, porque todos colaboram numa reunião como essa, não estejam derivando seus pensamentos, sem firmeza nenhuma, como acontece em alguns irmãos do nosso grupo, porque ainda não se habituaram à firmeza da mente, à concentração e à meditação, num só ponto de vista, num só objetivo, num só ideal. Então, fora dessas verdadeiras materializações, há também
as fisicalizações, as astralizações e as eterizações que vamos explicar, para que todos compreendam que quando se apresentem tais fatos, como incrédulos, como Tomés, sem conhecimento e sem estudo, porque muitos abominam o estudo, querem ler os livros como se estivesse lendo um romance, procurando o fim da história, porque isso representa um atraso espiritual. Muitas vezes, quando nós abrimos o Evangelho, quando nós lemos um versículo de um salmo, é ali que está a profundeza do conhecimento. Se pararmos, se meditarmos, se estudarmos, encontraremos uma fonte inesgotável de ensinamento. Portanto, nessas fisicalizações, o médium se desdobra na cabine. E desdobrado na cabine, seu perispírito vem para fora. E pela mente do espírito que quer se materializar, ele cobre um grande artista todo o perispírito do médium, preso por um laço, um cordel fluídico, que justamente se nutre a forma materializada das energias do médium. Daí a razão da perda de peso que o médium apresenta, muitas vezes até sumindo seu corpo na cabine, para que a forma materializada possa realizar toda a sua tarefa. Nas astralizações, o espírito semi-materializado se apresenta. Todos veem como uma forma esvoaçante, mas não precisa. Mas ele comprova ali a sua presença. Nas eternizações, só os videntes podem ver, porque os médios, os videntes, não são verdadeiramente médios, quando não têm a clarividência, porque é um dispositivo especial da retina que leva-os a ver além do infravermelho ou infravermelho, e portanto papas, no Pio XI e outros criaturas têm essa qualidade na retina e veem os espíritos em forma etérea, meus irmãos. Portanto, com esse estudo, as fontes que emanam o ectoplasma são variadas, mas, como disse, de gozar, o baço tem uma influência extraordinária, que são, como diz Montandão, as radiações radioativas do médium, que ajudam a construir essas materializações pela vontade de Deus. Mas nem todos podem compartilhar deste banquete espiritual, porque alguns que assistem às reuniões são verdadeiros demolidores, são espíritos verdadeiramente iconoclastas, não se prepararam com sua mente, não têm nenhuma educação espiritual e a disciplina espiritual necessária para poderem perseverar até o fim. Então, as materializações existiram, existem, existirão cada vez mais crescentes, cada vez mais luminosas, quando esse túnel previsto por Oliver Lodge estiver totalmente perfurado. Isto é, quando as barreiras de nossa alma, quando a luz do esclarecimento, a boa vontade e o amor que deve reinar em todas as criaturas, quando a verdadeira solidariedade fulgurar em nossos espíritos, para que estejamos preparados para o terceiro milênio. Portanto, todo esse trabalho agora é um trabalho de preparação, é um trabalho de incentivação, é um trabalho não de pesquisa, porque o que temos que pesquisar mais é a nossa alma, o nosso espírito penetrando na sua profundeza. Portanto, vamos agora, meus irmãos, relatar fatos, conforme prometemos, a respeito das materializações.
Um matemático francês justamente disse que não acreditar nas materializações, porque nunca se via uma forma materializada do passado, um ser que viveu séculos passados, um ser com a aparência daquela época, com a indumentária daquela época. Mas, disse outro matemático, fora das matemáticas, ninguém pode asseverar que tudo é impossível, que tudo é possível para Deus. Portanto, nós vemos em libertação, mesmo no alto das trevas, onde terás Gregório, André Luiz, o seu instrutor, Rúdio e Eloy, verem espantados a forma ectoplásmica escura, embora os 3 juízes se materializarem na presença daquela Assembleia. Anote bem, nós vemos em libertação, quando Matilde, no plano espiritual, ansiando como mãe, para que a sua filhinha fosse liberta das garras de Gregório, ela se materializar com todo o esplendor, com toda a sua beleza, e justamente aquele instrutor servir de médio, de intermediário na vida espiritual. Significa que a mediunidade do efeito físico continua, quando ela estiver mais aprimorada, quando o médium tiver mais moralização, como um servo de Deus, para trazer a verdade de planos superiores, de vibrações mais sutis, ao plano de vibrações mais pesadas, de densidade específica, e, portanto, onde os espíritos não podem ser vistos. Vemos também, naquele maravilhoso encontro de Gregório, com aquela falange de mysticados sofredores, o nosso irmão Rúdio, dando os recursos necessários para a materialização para o estado do solo, e como sua mãe, utilizando a voz direta e justamente se materializando para que abraçasse o seu filho, como justamente essa outra mãe, num esforço tremendo, querendo tirar seu filho das trevas e do sofrimento, abraçá-lo, postulá-lo, envolvê-lo e levá-lo do nosso santuário à vida espiritual. Portanto, a materialização está confirmada, não como um espetáculo, para que nós possamos nos vislumbrar com o fenômeno sem tirarmos nenhuma dedução moral e filosófica. Ela deve trazer para nós um grande ensinamento. Estamos, como na vida espiritual, nos materializando para envolver outras criaturas no bem, para trazer o mal ao bem, para iluminar outras criaturas e para as instruções necessárias, porque Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, traz as suas mensagens através de canais hierárquicos necessários até que cheguem aos nossos olhos e aos nossos ouvidos materiais. Portanto, queridos irmãos, desde o século XII na França, Filipe Augusto já estabelecera um decreto, uma concordata com o papado, em que só as universidades poderiam justamente cuidar da instrução. Era um ensino laico, e isso sempre foi observado na França. Mas sem criticar e julgar ninguém, simplesmente relatando um fato histórico, porque todos já sabem subsidiariamente o que é o jesuitismo. A França, onde os jesuítas não podiam justamente se envolver como eles se envolveram na Irlanda, ocasionando guerras sangrentas, na Inglaterra, querendo estabelecer justamente a Inquisição, ele tomou sobre uma capa o nome de consistório.
Nessa época, conforme dissemos, já notamos aqui, Claude São Martin, tendo lido as obras de Jacob Boehme, aquele livro maravilhoso que é a contemplação divina, a descrição dos 3 princípios da essência divina, mergulhou toda a França naquilo que se chamava o martinismo. Os ursinhos de Claude São Martin giravam na mente de todos os intelectuais, de todos os políticos liberais, mas o clero, todos os bispos ascedidos, numa luta tremenda, protestavam contra o rei Luís Filipe indeciso, para que fosse revogado justamente o decreto e que o ensino fosse entregue justamente ao clero, aos jesuítas, para que na França reinasse o temor, reinasse a liberdade de consciência. E a fúria foi tremenda. E então, vozes antagônicas, vozes ultramontanas surgiram, perseguindo, não deixando nenhum momento de treva. A Villemain, que era justamente o ministro dos cultos, eles queriam os jesuítas com o nome de consistório, de qualquer maneira, tomar conta do ensino da França. Então, foi lançado pelo deputado francês o ensinamento de Leibniz, que ele dizia: dá-lhe durante um ano o ensino para todo jovem do mundo, que eu dominarei o mundo. Então Pierre lançou um brado libertatório depois de ter sentido as forças tremendas que tinham levado Villemain à loucura, porque ele não tinha sossego, eram cartas anônimas, atentados sobre atentados, mas ele mantinha firme na sua decisão. Foi nesse instante de lutas que justamente o jesuitismo, o consistório, lançou como libelo, porque o martinismo ia dominando toda a França, que um bibliotecário, justamente na Baviera, encontraram uma ata de uma reunião dos filósofos desconhecidos, chateados com Jacó, judeu, e que nessa ata se descrevia uma reunião de materializações, em que ele aparecia com anjos vermelhos saindo da guerra. Essa mentira foi propagada em toda a França, normalmente na Vendéia, onde reinava o mais puro fanatismo. Tudo isso para destruir a base do martinismo, que estava baseado na contemplação divina, na integração do homem com Deus, através de atos, pensamentos e condutas, que esse Deus é um só, não é exclusividade de ninguém que está em cada coração. Era o princípio dos templários, meus irmãos, porque o martinismo nada mais era do que a continuação daqueles soldados de Cristo templários que foram todos sacrificados. Então surgiu nesta ocasião, do grupo dos filósofos desconhecidos, um médico poderoso chamado Heinrich, que trazia justamente um acólito seu para ajudar nas reuniões. E profetizou e disse que iria realizar em Paris uma reunião de materializações. Reunião esta em que diversos vultos da história da França, como Jacques Molay e outros,
iriam se materializar para provar a imortalidade da alma. Seu espírito se materializa mesmo tendo vindo de épocas recuadas, justamente como Claude Saint-Martin trouxe o espírito daquela irmãzinha, degolada, como disse aqui, pela guilhotina, porque se materializou com o pescoço, com a marca do seu sacrifício. Portanto, foi preparada a grande reunião. Em Paris, todas as camadas quiseram justamente acompanhar tal materialização, porque ele era um médio potente, e naquele tempo as regras observadas, as forças das trevas, como um fenômeno que surgia, não tinham o poder necessário para interferir em ocasiões como esta, como agora, que é um ciclo que se termina. Então, preparada a cena, todos se reuniram. O chefe do consistório também foram adquirir as entradas, porque foi feita mediante convite. Nesse instante, nessa reunião, como um estrondo, como crepitações surgiram, e viram uma sombra pálida. E essa sombra pálida era Felipe II da Espanha, aquele rei renegado, chamado demônio do meio-dia, e conhecido na vida espiritual como a centopeia do crime. Felipe narra arrependido todos os crimes que praticou, todas as criaturas que comprou, o seu orgulho aceso de domínio, os sofrimentos que estava passando e gemido. Falou sobre a conquista de Portugal, como comprou os nobres, como atacou Nápoles, a Toscana. Esse Felipe, que é induzido pelos gerais jesuítas da Inquisição, Água Viva e Mercuriano, se lançou e lançou até na fogueira o seu próprio filho, a ponto do Papa Paulo IV intervir, aconselhando a não praticar o crime. E a resposta foi um exército dirigido pelo Duque de Alba para destronar o Papa. É o homem da frota investida, que foi esmagada por Nelson com sua humildade. É o rei que não trepidava do seu caminho. Então, ele narrava os sofrimentos que passavam no Tártaro e no mundo, segundo a linguagem da época e a sua crença. O seu remorso, jogando sobre os gerais dos jesuítas, Água Viva e Mercuriano, todo o crime, porque foram eles que lhe imputaram a fé cega, uma fé que matava as criaturas em nome de Jesus Cristo, satisfazendo assim o seu orgulho. E nessa reunião surgiram como algemados, com centelhas de fogo, lambendo os seus corpos, Água Viva e Mercuriano, aqueles que foram causadores, instigadores do rei Lúcio. Portanto, esta reunião de materializações terminou, ocasionando um escândalo extraordinário. Os liberais, aqueles que queriam as ideias liberais, propugnavam dizendo: acabou-se o mito do inferno eterno, acabou-se o mito de um Deus, acabou-se o mito dos privilegiados, há uma vida após a morte. Os materialistas faziam as suas objeções no terreno materialista, dizendo que tudo aquilo era uma criação humana, uma fantasia, tal como ocorreu. Então, os jesuítas, o consistório, que era um sinônimo deles, nada podiam fazer, porque se eles tinham lançado a felonia contra Jacó, trazendo em seu séquito demônios vermelhos em fogo, como poderiam negar, eles que negavam o psiquismo, eles que negavam tudo, essas materializações? Cristo escrevera uma carta autógrafa,
Porque Jesus condenava tudo na França, que a instrução não devia ser laica, que o clero devia tomar conta de tudo, que todos deviam obedecer ao clero, aos bispos, render homenagem a eles, porque eram servos de Deus, que aqueles que não seguissem os seus ensinamentos eram condenados ao fogo eterno. E essa carta foi motivo de zombaria de escárnio dos homens de ciência da França, dos intelectuais, mas as criaturas incultas aumentaram a sua fé religiosa, acreditando tudo, porque o que eles queriam era atingir o martírio. Nesta ocasião, Pierre na França, tendo recebido o protesto dos bispos, cardeais e arcebispos, teve a coragem de mostrar como os jesuítas agiram, quem era o consistório, e que, portanto, de acordo com os ensinamentos, o ensino devia ser livre na França. E o rei Luís Felipe concordou, de acordo com a concordata, que assim fizesse. Foi então que a igreja anunciou a materialização de Jacques Molay, a materialização daquele espírito que há 500 anos vivera, daquele espírito que se sacrificara, que fora caluniado, daquele espírito que sofrera, como foi dito aqui, todo o sofrimento da Inquisição e da fogueira. Então, um séquito de criaturas quase em forma de espectros, de esqueletos, se mostrou num palco como os legionários dos antigos templários, horrorizando a todos que ali estavam. Mas antes, o médio caía em transe, amarrado dos pés e das mãos, e da sua boca entorpecida saía uma baba branca onde se formavam as materializações. Então, esses esqueletos surgiam até a ribalta, e uma caveira suspensa, pedindo, mostrava num canto da plateia que ali estavam criaturas que não podiam assistir a essa reunião. Então, 3 impulsados espiritualmente dali saíram, atônitos, esmagados pela força do Espírito. Foi então um vulto extraordinário, um homem com busto, vestido com a túnica dos templários preta, com a cruz em sangue no peito, que aparecia com toda a majestade, relatando toda a história do seu sacrifício, que há uma justiça e que é a justiça de Deus. E ao lado dele estava justamente um grande selo, e neste selo estava escrito sigilo, que era justamente o emblema dos soldados de Cristo. Mas, como lábaro sagrado, em que o emblema dos templários, desde Hugo Poyet, desprazava-se no palco, e então se via nele, em palavra latina, non nobis Domine, sed tuo nomine Cristo. Não nós, Senhor, nós não fazemos isto para nós, tudo pelo Cristo. Toda a glória ao Cristo. E, portanto, era este lábaro que espantava os sarracenos, onde era desfraldado na hora de lutas, através daqueles cavaleiros que lutaram para implantar, embora pela força, a verdade do Cristo. Então ele
fala através da voz direta a respeito do seu sacrifício, que te entregue a justiça divina, e que, portanto, essa justiça divina o atendia agora, porque tudo era mentira, tudo foi uma calúnia, e que, portanto, eles lutavam pelo ideal, pelo Cristo, pelo cristianismo. Ao contrário daquele rei, que pela ambição extrair, daquele papa prisioneiro de avião, daquele consistório de Viena, que justamente submeteu à vontade do rei da França, mas que agora reconhecia o erro, porque não se pode impor a vontade a quem quer que seja, que Deus é uno, está em todas as criaturas, que cada seita tem justamente a liberdade de sentir esse Deus, que é uno, desde que faça o bem, desde que lute e que siga o ensinamento de Jesus. O médico se sentiu completamente esgotado, começou a lançar gemidos e foi despertado, e toda a plateia viu quando o grande vulto saía carregando o lábaro, e palmas frenéticas naquele instante reboaram, porque 500 anos depois surgia o vulto venerável de Jacques Mollet. Esta reunião de materializações causou um abalo tremendo na França, por motivos terríveis para que o consistório propagasse a lei. Então, desesperado, porque pensava que com aquela calúnia da materialização de Jacó, com seus anjos vermelhos, destruía o martinismo, este cada vez mais crescia, porque lutavam pela liberdade, com a força que traziam dos templários, com o poder do espírito de Claude Saint-Martin, ligado a Deus, ligado a Jesus Cristo, conforme nos tinha ensinado na terra, oriundos deste filósofo cristão, deste sábio, desconhecido para muitos, Jacó. Então, no meio de tantas questões, foi justamente marcada a última reunião de materializações. Então, cresceu o número. E nessa reunião, como em muitas reuniões, a estrondo, a crepitações, assim aconteceu. E o médico caiu em transe e se viu materializado o vulto de Hugo de Paião. E ao lado dele, o espírito de São Bernardo, trazendo o lábaro dos templários e a bula em que ele tinha permitido a organização dessa obra. Bernardo fala a respeito da perseguição injusta dos templários, das calúnias, e que aqueles que todos colaboraram para a condenação destes irmãos cometeram um verdadeiro sacrilégio, um verdadeiro crime de lesa espírito, e, portanto, receberam no mundo espiritual justamente aquilo que merecia, de acordo com a justiça divina. E logo depois surgiram algemados em gritos e dores, luz como labaredas, crestando seus corpos, Dora queimada, Pedro Augusto e outros da Inquisição, jesuítas, e então os martinistas, como João Bando, disseram, como resposta nos seus jornais, que agora iriam orar por esses irmãos, por esses que praticaram o crime, e esses que lutaram contra a liberdade. E então, Heydrich, como filósofo desconhecido, voltou à Alemanha, e a humanidade esqueceu completamente tais fatos. Mas Claude Saint-Martin se manifestou, portanto, na França, e através do Dr. Gustave Géret,
o Polecu, organizaram algumas reuniões, como disse aqui, em que as entidades se manifestavam num grupo esse que nada sabia, e também no laboratório do Dr. Zeleiro. Lenine Amarante, jovem de rara beleza, foi justamente na Revolução Francesa, fora guilhotinada, se materializou, porque as fotografias com a marca da guilhotina no seu pescoço são grandes. E então as provas todos foram dados. E o Espiritismo cristão, embora não queiram dar este nome, mas a entidade de Luz Judão, comprova que um espírito de épocas pristinas pode se materializar numa reunião com a sua indumentária, com a sua maneira de viver, porque se há o fenômeno da regressão da memória naqueles sensitivos aqui na Terra, também o mesmo há, como compartilha o fenômeno de regressão da memória dos espíritos que estão no plano espiritual. E quando chegam a época que eles sentem viver, eles se materializam, vivem aquela época, dão a vestimenta necessária com os recursos da materialização e comprovam a humanidade que estão existindo, estão vivendo em virtude do amor de Deus. Portanto, nos Estados Unidos também, através daquele médio extraordinário, também se materializaram entidades que viveram nos séculos passados. Portanto, isso é coisa muito natural no Espiritismo cristão. E pela graça de Deus, nós assistimos, não a um espetáculo, não a uma cena dramática, não a um conluio preparado para maravilhar os nossos olhos. Nós assistimos com a compulsão o que é a justiça de Deus, o que é a bondade do Pai, trazendo através de uma mãe já desencarnada todo o auxílio para o seu filho desencarnado. Porque quando todos aqueles que estão nas trevas cristalizam na sua mente o mal, mas muitas vezes esta maldade não é congênita, é justamente o receio de capitular, o orgulho de capitular, o mandonismo, a prepotência. E isso existe também aos encarnados na terra, que têm olhos para ver, mas não veem, têm ouvidos para escutar, mas não escutam. Continuam empedernidos no erro, apesar dos ensinamentos, dos conselhos, dos avisos da espiritualidade de luz. É razão porque os espíritos mensageiros de luz só se preocupam das materializações com o fundo caridoso, com o fim de ajudar, de trazer a verdade, o conhecimento, o estudo, porque todos nós devemos estudar, raciocinar, viver, aprimorar os nossos sentimentos e sermos, meus irmãos, cada vez mais unidos. Portanto, não julguemos. Quando formos levados a julgar, como disse o nosso irmão Emmanuel, nós cessemos, estaquemos, conhecemos tudo do fato, tudo que me diz é verdade, conhecemos todas as minúcias. Por exemplo, diz o grande Espírito, se um homem maquina jogar uma bomba para destruir uma família, porventura eles são culpados? Não são culpados aqueles que fabricaram a bomba? Aqueles que compreenderam os perigos desta arma maldita? Não são culpados aqueles que sabiam do acontecimento e nada fizeram? Não são culpados também aqueles que viram acender o estupim e nada fizeram? Como podemos julgar um ato
um acontecimento, um crime sensacional, lançando logo a peça sobre nossos irmãos. Portanto, nós não podemos julgar aquele que, pelo orgulho, foi assassinado, que afrontou o seu inimigo, o ofendeu, o levou justamente até o crime para um revide. Todos os dois estão sofrendo. O que aniquilou uma vida humana é um morto-vivo numa prisão, sofrendo, arrependido. Porque a culpa de quem foi, o outro, na vida espiritual, sofrendo pelo seu orgulho, pelo seu desafio. Nunca jamais compartilhemos, tenhamos a comiseração necessária diante de todo aquele que cai. Vejamos nele também como participe desta queda para levantá-lo e soerguer. Porque se há justiça, é porque não há também justiça na terra. E se há medicina, é porque também há enfermo na terra de grande espírito. Os juízes também precisam do seu julgamento, de nossas preces, de nossas orações, de tudo. Como os médicos também, numa operação, precisam ser ajudados na tarefa que tem que executar. Mesmo em quaisquer circunstâncias. Se formos levados ao pelourinho, se nos sentarmos no último banco em virtude de uma calúnia como condenados, embora estejamos com a consciência tranquila e pura, não condenemos os nossos juízes. O mais acertado na nossa vida é mantermos sempre a compaixão, o perdão, porque é nesse caminho que nós estamos certos. Portanto, esses acontecimentos representam o que disse um grande espírito. A impiedade precisa, se apoia na âncora dos puros e dos que não são ímpios. E a maldade precisa e se apoia naqueles que perseveram no bem. E nós, nesta nossa última reunião, verificamos a exatidão desses conceitos. E, meus irmãos, ouçamos a mensagem daquele Espírito, concitando a todos a união, a fraternidade e, sobretudo, a humildade, a oração e a vigilância constante, para que o câncer do orgulho não devore nossas almas e nos encaminhe a descrença, a maldade, a falta de compaixão e as quedas. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações.